Bom, nesta videoaula vou mostrar para vocês o cálculo do raio hidráulico em canais circulares para alturas do líquido superiores ao raio do conduto. Bom, essa seria a figura simplificada do conduto circular. Ou seja, os parâmetros principais seriam o diâmetro e o raio, que seria duas vezes essa relação, diâmetro igual a duas vezes o raio, e a altura do líquido seria representada por H. Lembrando que H será maior do que o raio, ou seja, acima da metade do raio do conduto circular. E vamos determinar a expressão matemática para determinar o raio hidráulico. Bom, lembrando que o raio hidráulico é a relação entre a área molhada dividido pelo perímetro molhado. São as relações principais entre diâmetro e raio. Aqui tem a representação do perímetro molhado, que seria apenas a parte do conduto que está em contato com a água, ou o líquido nesse caso, e a área molhada, que seria toda essa parte que está aqui representada em azul. Bom, vamos partir da análise geométrica, que estão as principais dimensões, e aqui estará essa dimensão, que seria a diferença entre a altura menos o raio do conduto. Bom, vamos a deduzir esse ângulo alfa. Para isso, simplificamos essa figura e formamos aqui dois triângulos retângulos em que a hipotenusa coincide com o raio do conduto, e temos aqui outro ângulo para facilitar o procedimento geométrico. Então, aqui teríamos que a metade desse ângulo alfa mais beta seria 90, ou seja, são ângulos complementares, de modo que alfa sobre 2 mais beta igual a 90 graus. Bom, uma relação importante que possibilitará o cálculo desse ângulo em breve. Aqui podemos deduzir que beta seria aqui o cateto oposto, utilizando a função seno, cateto oposto, devido à hipotenusa, que neste caso coincide com o raio do conduto. Essa seria a hipotenusa. Bem, assim o ângulo alfa é dado por essa relação, ou seja, substituindo aqui a expressão de beta, teríamos aqui que seria, isolando esses dois para o membro direito, e aí ficaria essa expressão em função apenas da altura do líquido e o raio do conduto. São os parâmetros mais importantes dessa equação. Bom, já temos alfa, uma expressão muito importante, que vai ser muito útil a partir de agora. Bem, vamos a deduzir o perímetro molhado. Mais uma vez, a representação esquemática do conduto. Aí teríamos o perímetro molhado, seria essa a parte vermelha. E vamos ver aqui uma relação muito importante. Esse seria um arco, essa parte aqui acima do líquido, seria um arco. E esta parte aqui seria o perímetro molhado. Bom, temos essa relação, que o arco mais o perímetro molhado seria igual ao perímetro total de um círculo, que neste caso seria 2π vezes o raio. Essa é outra expressão importante. Bem, conforme essa figura, podemos utilizar essa proporção bem conhecida, inclusive do ensino médio, estabelecer a relação entre o ângulo em proporção aos 360 graus da circunferência completa, isso é igual à proporção entre o arco, entre o perímetro total da circunferência, que nesse caso 2π vezes r, que seria esse mesmo daqui. Bom, aqui podemos expressar agora o valor do arco, seria igual aqui a alfa vezes
pi vezes R sobre 180, ou seja, simplificando esse 2 com 360 ficaria 180. E alfa, já temos ela na expressão anterior, em função da altura e do raio do conduto, como falamos anteriormente. Bem, assim combinando aquela expressão do alfa, ou seja, substituindo a expressão do alfa nessa expressão aqui, obtemos a expressão final do arco em função da altura do líquido e do raio do conduto. Por fim, obtemos a expressão matemática para determinar o perímetro molhado em função do raio do conduto e da altura do líquido. Seria essa. Então já temos a primeira expressão importante. Bom, seria o perímetro molhado. Vamos a determinar a expressão da área molhada. Bom, partimos da figura, do esquema. Aqui teríamos a área molhada, seria a parte em azul, e a outra parte vazia. Bom, uma relação importante, a área total de um círculo, que seria igual a πr2, nesse caso, está formada pela área molhada mais a área vazia. Vamos ver aqui os parâmetros mais uma vez. Aqui teríamos a área molhada, o ângulo novamente, o ângulo já foi apresentado anteriormente, e aqui teríamos essa área do triângulo. E teríamos a área vazia. Aqui utilizamos outro artifício matemático bem conhecido da geometria. Por exemplo, essa área vazia mais a área do triângulo para formar a conhecida área do setor circular. Seria essa parte que tracejada em amarelo, seria a área do setor, porque está composta pela área vazia mais essa área do triângulo. Assim, podemos estabelecer essa relação matemática muito importante para chegar à expressão final da área molhada. Seria a área vazia mais a área do triângulo. Bem, mais uma vez, esquema. Aqui temos o ângulo, a área vazia, a área do triângulo, a área do setor. Aqui vamos obter a expressão matemática da área do setor. Para isso, estabelecemos uma proporção semelhante a utilizar no perímetro molhado, só que agora vai ser em relação ao ângulo. Então, podemos estabelecer o ângulo alfa, o ângulo do setor, é proporcional a 360 graus da circunferência, como a área desse setor é proporcional à área completa do círculo, que seria πr2, que seria a área de um círculo. Bom, já temos uma relação importante, partindo de um conceito conhecido. Assim, a área do setor, ou seja, isolando a variável área do setor, seria passando esse membro que está aqui no denominador, multiplicando para o membro esquerdo, e depois voltamos a colocar a incógnita para o termo da esquerda, e fica uma forma mais compacta, não? Mais certa. Bom, já temos a área do setor. Agora substituímos o valor de alfa, que é a expressão matemática que falamos anteriormente, nessa expressão, e por fim obtemos a área do setor em função da altura do líquido e do raio do conduto. Bem, vamos para os procedimentos finais para chegar ao cálculo da área molhada, que seria o objetivo aqui agora. Bom, mais uma vez, a figura. Aqui temos a área vazia, a área do triângulo, a área do setor, essa área tracejada em amarelo. A relação seria a área vazia, seria igual a quem?
área completa ao setor, que já obtivemos a expressão matemática anteriormente, menos a área do triângulo. Bom, aí utilizamos uma lei simples, a lei de Pitágoras, para representar o triângulo. Aqui temos as dimensões desse triângulo. Dividimos ele em dois triângulos retângulos. Todos sabemos que a área de um triângulo qualquer é 1 meio a base pela altura. Só que neste caso, a área seria esse triângulo completo. E aqui teríamos o cálculo de um triângulo só, do triângulo pequeno. Aqui este seria o cateto desse triângulo, seria o raio, neste caso é a hipotenusa, menos a diferença, que seria o cateto oposto, seria outro cateto. Bom, assim podemos obter a expressão matemática do triângulo como sendo a B por H. E reparem que esse 1 meio foi simplificado. Por quê? Porque como são dois triângulos, ao multiplicar 1 meio por 2 dá 1. Então, por isso ficou apenas a base, a variável B, neste caso, não vamos chamar de base, vamos chamar de B mesmo. B representada por essa diferença H menos altura, seria essa aqui, vezes H. Essa H seria a expressão desse cateto, seria essa aqui. E por fim temos a área do triângulo. Bem, já temos todos os elementos necessários para deduzir o próximo passo, a área vazia, em função do raio e da altura do líquido. E tínhamos estabelecido essa expressão logo no início dessa segunda parte. Então, simplesmente, já temos a área vazia e temos a área total, que é πr2. Então, podemos deduzir a área molhada, que seria a área total, menos a área vazia, que seria essa expressão matemática. E, por fim, temos a expressão da área molhada em função do raio e da altura do líquido. Seria essa aqui. Bom, já tem as duas expressões principais para determinar o raio hidráulico. Aqui temos um resumo com as duas equações. Contudo, eu gostaria de mostrar para vocês dois casos especiais ou dois casos particulares que podem ser simplificados a partir dessas duas expressões. Isto é, no caso em que a altura coincide com o raio do conduto, ou seja, o conduto está pela metade, ou seja, a altura coincide com a metade do diâmetro completo e o conduto simplesmente está pela metade. Então aí chamamos de H igual a R. Bom, se substituirmos o valor de H nessas expressões, esses termos aqui vão se simplificar e vamos obter como resultado, se você procura em algum manual, alguma tabela, e coincide que a área e o perímetro molhado de um conduto circular pela metade, a altura é a metade do diâmetro, seria o raio, vai observar que coincide com estas expressões, ou seja, o perímetro molhado, πr, e a área molhada seria a metade, exatamente, a área completa é πr2, e a metade seria sobre 2, não precisava de muitos cálculos, e o perímetro total é 2πr, como é a metade, seria π por r. Bom, esse é o caso em que é igual. E o segundo caso particular seria quando a altura coincide com o diâmetro, ou seja, a altura, o conduto está totalmente cheio. Aí, então, obviamente, o perímetro vai ser 2πr, ou seja, o perímetro completo, todo está em contato com o líquido, e a área vai ser a área de um círculo, ou seja, πr2. Seriam os dois casos particulares. Se você substituir esses valores, vão chegar a essas expressões em ambos os casos. Bom, aqui temos
a dedução. Mesmo assim eu fiz a dedução para que vocês vejam os valores que se simplificam e de onde saíram aquelas expressões. Área molhada, simplificamos. Então aí temos o primeiro caso particular. Vamos para o segundo. Nesse caso, teríamos a área. Vamos para o segundo, quando está totalmente cheio. Também simplificamos. E temos aqui o perímetro molhado. A área molhada também, aqui esse termo se simplifica. Este também se simplifica por ser aqui os valores. Vocês podem conferir depois para ver se tem algo errado. E por fim temos todos os elementos, seriam os dois casos particulares. Finalmente, vou mostrar para vocês um exemplo numérico, já para que treinem os valores. E vamos simular aqui um conduto circular com 80 centímetros de diâmetro e uma altura do líquido de 60. Bom, nesse caso, o raio seria a metade, ou seja, 40. Tomando a expressão do perímetro molhado, é apenas substituir aqui os valores. Aqui eu tenho aqui o resumo da diferença dos ângulos e o valor do arco seno, que seria 30. Se você substituem aqui 90 menos 30, 60, não precisam de transformar os graus, porque se simplificam. Obtemos facilmente um perímetro molhado de 167 centímetros e 55. Seria o perímetro molhado. Vamos calcular a área molhada. Essa seria a expressão matemática. Vamos a substituir nela os respectivos valores. 60 menos 40. Aí, se você depois fazem os cálculos, devem ter esses valores. Aqui estão discriminados cada um dos termos. Esse menos esse, mais esse, igual a esse valor final de 4.043,85 centímetros quadrados. Bom, já temos a área molhada e temos o perímetro molhado. Facilmente podemos determinar o raio hidráulico, que seria a divisão da área pelo perímetro. Bom, aqui simplificamos os centímetros quadrados, um quadrado com esse aqui, e fica o centímetro. E por fim, obtemos o valor de 24,14 centímetros como sendo o raio hidráulico para esse problema. Bom, esse é o material que eu tinha preparado para vocês. Muito obrigado e até a próxima videoaula.